A paz do Senhor a todos os irmãos! Amém. Bom dia, irmãos. Isto não era o culto de hoje, era o culto da semana passada. Mas hoje é o culto de hoje. Amém? Bom dia. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Vocês estão cá? Amém? Amém. Então vamos aquietar os nossos corações. Vamos nos concentrar naquilo que estamos aqui a fazer nesta manhã, amém? Nós estamos a cultuar um Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, amém, meus irmãos? Os irmãos não estão cá ainda. Bom dia, vamos começar tudo de novo. Bom dia, a paz do Senhor. Os irmãos querem louvar a Deus? Então vamos nos concentrar, amém? Nós estamos aqui nesta manhã exatamente para louvar o nome de Deus. E então vamos fazê-lo com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. E vamos começar por dizer que bendito é o seu nome. Amém? O seu nome é Jesus e ele é um nome bendito. E deve ser bendito na nossa vida, não só com as nossas palavras, mas acima de tudo também com as nossas vidas. Amém? Amém. Espero que os irmãos nos ajudem a louvar e não fiquem apenas a ver, está bem? Amém. Toda bênção vem na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é o teu nome. Bendito é teu nome. Mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Vamos cantar outra vez. Bendito é o teu nome. Bendito é teu nome. Toda a bênção vem na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome. Mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção. Cada bênção sem louvor, se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Tudo vai
é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus é incrível. E nós nesta manhã estamos aqui exatamente para isso, para adorar, porque Ele é incrível. Ele é maravilhoso, digno de toda a honra, de todo o louvor. Nós vamos cantar uma canção que é a oração do Pai Nosso. Os irmãos, não, é só porque isto está aqui a funcionar um bocado estranho. Nós vamos cantar a oração do Pai Nosso, amém? E esta é uma música que, desde a primeira vez que eu a ouvi, sempre me marcou muito. Há aquelas músicas que falam à nossa vida. Os irmãos sabem aquelas músicas, algumas de vocês, se calhar, são músicas mais antigas. Para nós, mais... Eu não posso dizer que sou muito novo, já tenho 40 anos, não é? Mas já acabou a história da juventude. Mas lembro-me da primeira vez que ouvi esta música. Estava a dizer que, ainda há pouco tempo, estava aqui a falar com alguém e estava a dizer que uma vez vi uma versão de uma música que é um culto em que se canta 80 minutos esta música. Os irmãos estão a pensar, ai que chatice, mas não era. É uma coisa incrível. Porque quando nós cantamos com o coração e também com a alma, nem sequer importa claro a mensagem, mas não importa se vamos mudar de música ou não. Importa é o louvor que está e que brota do nosso coração. E então eu desafio a cada irmão nesta manhã a cantar. Irmão, imagine, pense só, se esta fosse a última vez que nós pudéssemos cantar, como é que seria o nosso louvor? Se esta fosse a última vez, a última música que nós pudéssemos dedicar ao Senhor, como é que seria a postura do nosso coração? Sabem uma coisa, nós não sabemos se esta não será a última música, porque o Senhor pode regressar, o Senhor pode nos chamar. Você está cá? Não é para ficarmos com medo, é para nos regozijarmos e ficarmos felizes. Esta é a nossa expectativa. O Jesus que foi lá para cima, um dia vai regressar, amém? E nós estamos aqui porque somos os remidos do Senhor. Então vamos louvar a Deus, louvar com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, amém? Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, para tua vontade ver. Em nós como é no céu, teu reino entre
Pai nosso. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos pra tua vontade ver em nós como é no céu, teu reino livre, nós como é no céu, queremos ver o céu descer, queremos ver o céu descer. O irmão, ouça aquilo que está a cantar. Queremos E o irmão só canta se de facto quer ver. Se o irmão quer ver o céu descer, canta. o céu descer. Se o céu não é importante para si, então não canta. Se a presença de Deus não é importante para si, não canta. Mas se aquilo que mais anseia e deseja é sentir a presença de Deus nesta manhã, o irmão canta com tudo aquilo que é, com tudo aquilo que tem. O Senhor vai se mover neste lugar, amém? Queremos ver o céu descer, queremos ver o céu descer. O céu descer, o céu descer, Queremos ver a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Vai, Senhor, vai, vai. Santo Espírito de Deus.
Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, move, Senhor, move-se em nós. Move-se em nós, move-se em nós. Santo, Santo, clamamos, Tu és Santo, Deus. Clamamos, Tu és Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo.
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, mutável é, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável tu és, Senhor, tu não mudas, Deus, vitorioso, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso
trovão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Seu nome não muda, amém, irmão? Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vão e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Ora a ti, Jesus. Teu nome é imutável, Senhor. Teu nome é imutável, Senhor. Ora o teu nome. Deus não muda, amém, meus irmãos? Independentemente das circunstâncias, Ele sempre permanecerá fiel. Ele é Jesus, o seu nome é Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos começar o culto? Amém. Vamos aproveitar esta oportunidade também, como é nosso hábito, para levantar as nossas ofertas, mas não nos vamos desfocar, está bem, irmãos? O culto não terminou, o culto só vai terminar depois de sairmos daqui, está bem? E depois, quando sairmos daqui, começa um outro culto, que é o culto da nossa vida, dia após dia, sempre cultuando o seu santo e bendito nome. Amém? Já vos adormeci, não é? Então sou eu que não vos vejo. Amém ou aqui? Os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão, meu Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono.
teu poder. Sentado no alto trono está. No mundo és tu minha porção. Descansarei em ti. Confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Minha vida entrego em tuas mãos. Descansarei em tua provisão. Abba, sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Amém. Confiar em Deus, amém. Toda a glória para o Senhor, amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Ainda antes de apresentar, ou de serem apresentados aqui os nossos ilustres convidados, os Gedeões, deixem-me só dar aqui uma notícia, os irmãos. A nossa irmã Vanessa, ela já teve o bebê, Vanessa Cardoso, ela teve o bebê. Os irmãos, orem por ela, está bem? Porque o parto foi difícil, não correu assim tão bem como eventualmente a mãe esperava, obviamente. O bebê precisa ainda de ajuda a respirar, como a minha mulher diz, é um bebê tonto que não sabe respirar, então ele precisa ainda de alguma ajuda. Filipe, tens aí a foto? Não é isto é o símbolo, está bem? Isto é a igreja, isto é o bebê. Daniel, se não estou enganado, é o nome do bebê. Os irmãos orem por ele e pela Vanessa, está bem? Ela pediu para partilhar esta foto, para os irmãos também estarem dentro do processo. É aqui o novo membro da Igreja IPT, amém? Então devemos orar por ele. Ele agora está ali com aquela coisita, mas brevemente vai sair dali, amém? Vamos ainda orar pela Vanessa, amém? Os irmãos podem ficar em pé. Vamos orar pela Vanessa e pelo bebê da Vanessa, pela sua família. Senhor, obrigado, Deus, porque sabemos que Tu és um Deus de graça, misericordioso e generoso, Senhor.
Estamos felizes pela Vanessa e o seu filhote, Deus. Deus, mas clamamos para que Tu estendas a Tua mão, para que tudo possa correr bem, tanto com a Vanessa como com o seu filhote, Deus. Senhor, sabemos, Deus, que nem sempre as coisas correm como nós esperaríamos. Nem sempre correm como nós idealizamos, mas sabemos que Tu estás acima de todas as circunstâncias, Deus. Sabemos que independentemente da forma como as coisas correm, Tu estás e vens ao nosso auxílio. Estás acima de todas as coisas, Deus, e estás no controle de todas as coisas. Então sabemos, Deus, e estamos confiantes, descansados em Ti. Pedimos que Tu possas abençoar a Vanessa, Senhor, e o Daniel, Deus. Senhor, pelo Teu santo e bendito nome, Deus, que brevemente nos possamos ter aqui, Deus, e para juntos cultuarmos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje temos então um culto especial. Nós temos aqui a presença dos nossos irmãos Gedeões. Eles vão apresentar o trabalho e depois daremos também a oportunidade para poderem partilhar a palavra de Deus. É curioso porque lá em Abrantes eu tinha um irmão lá do ministério que ele era... quando eu fui para Tomar não fazia a mínima ideia que era o irmão Davi Boa Vida, não é? E quando percebi que o Davi Boa Vida, o irmão Davi Boa Vida era assim um dos topo, não é? Assim, é o quê? Como é que se diz o... Field Representative, é assim? Ué, espetacular. É só para vocês verem que eu nem sabia que tinha lá o irmão que era um Field Representative. E não esqueçam lá este inglês, está bem? Mas é interessante porque os Gedeões têm um trabalho incrível. E certamente eles vão-nos trazer histórias e contar a forma como, simplesmente porque nós deixamos-nos usar por Deus. Porque é isto mesmo. Simplesmente deixarmos-nos usar por Deus. Com aquilo que somos, com o bom e com o mau. E colocarmos e depositarmos tudo nas mãos de Deus. E como Deus consegue usar pessoas tão imperfeitas como cada um de nós para fazer crescer o seu reino e salvar vidas perdidas, não é? Por isso eu oro sempre pelos Gedeões. É um trabalho que, apesar de não fazer, não participar ativamente, pelo menos presencialmente, faço-lo no background, faço com as minhas orações. É um trabalho que eu amo, que eu aprecio. Então, vocês sintam-se em casa, está bem? Apesar de não vos conhecer, façam um favor. Eu não sei quem vai apresentar. Muito bem. Casa é sua. Obrigado, pastor. Obrigado. Bom dia. Deus abençoe os irmãos. É um prazer imenso estar aqui na vossa casa, nossa casa. Os Gedeões, nós somos uma família muito grande, internacional. E eu, para começar, vou ler um testemunho que chegou da Igreja Evangélica Batista Central, em Braga. E foi dirigido ao nosso amado irmão Américo Reinaldo, que os Gedeões conhecem muito bem. Ele é o representante de Portugal, abaixo do irmão Davi Boa Vida. E este testemunho conta assim. Quando eu estava com 14 anos de idade, no 8º ano da escola, lá no Brasil, onde ele vivia, em uma das nossas aulas, nosso professor fez uma pausa na aula e disse que havia uns senhores que queriam falar connosco. Foi quando vimos entrar 2 indivíduos bem vestidos, de fato e gravata. Eles falaram do trabalho que realizavam e alguma coisa sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele tinha 14 anos. Antes de saírem, nos deram um livro, um livreto pequeno, que naquela época era cinza. Era um livrinho destes. Este eu recebi, eu devia ter os meus 14, 15 anos, velhinho. Agora já não são assim, agora já são assim, graças a Deus. E têm mais conteúdo. Então, ao saírem, aqueles 2 homens recomendaram que lêssemos aquele livro. Naquele dia, quando cheguei a casa, comecei a ler o Evangelho de Mateus. Depois de alguns dias, antes mesmo de concluir a leitura, eu observei que no final do livro havia uma espécie de orientação
que eu percebo que era um plano da salvação. E entendi que Jesus Cristo tinha morrido por mim na cruz. Fiz a oração sugerida no livrinho e lembro-me bem disso até hoje, porque anotei a data no espaço que havia no final. Este é no princípio, no dele era no final. Era 14 de junho de 1982. Naquela ocasião, minha família pertencia à Igreja Católica. Eu lembro que naquela noite, no meu quarto, sozinho na minha cama, quando eu fiz aquela oração, eu compreendi que Jesus Cristo era o único mediador entre Deus e os homens. E decidi, a partir daquele dia, não adorar mais nenhum tipo de imagem, mas adorar somente a Jesus Cristo. Glória a Deus. O tempo passou, eu acabei por não participar de nenhuma igreja, até que conheci algumas pessoas que frequentavam a Igreja Batista no Brasil. Nesse período eu estava com 17 anos, vinha passando por um momento muito difícil da minha vida, da juventude. Quando eles me falaram de Jesus, eu assumi que deveria firmar meu compromisso com Deus e passar a congregar em uma igreja. Fiz novamente aquela oração que já havia feito há 3 anos. Hoje, quando olho para trás, eu entendo que no dia 14 de junho de 1982 eu aceitei Jesus como meu Salvador. E que no dia 12 de março de 1985 eu me converti aceitando Cristo como o meu Senhor. Aquela semente que foi plantada no meu coração com aquela oração que eu fiz na minha cama, no meu quarto, em 1982, foi definitiva para que eu compreendesse que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto aconteceu por causa desse trabalho tão bonito e tão frutífero que os Gideões Internacionais realizam em todo o mundo. Nunca mais vi aqueles irmãos que nos entregaram um exemplar da palavra de Deus. Talvez até já estejam com o Senhor. Mas graças a esse trabalho, a minha vida começou a ser transformada por Jesus. Que Deus continue abençoando as suas vidas e usando vocês cada vez mais para que muitas outras vidas possam conhecer o Senhor Jesus, como eu também conheci. Termina com a assinatura dele, Marcelo Teixeira, pastor da Igreja Evangélica Batista Central em Braga. Deus seja louvado. Glória a Deus. Obrigado, pastor Luís Rodrigues, por nos ter aceite para virmos testemunhar à vossa igreja deste trabalho glorioso que é os Gideões Internacionais. Quem são os Gideões? Não somos igreja, nem seita, nem uma religião, mas somos uma associação internacional. Somos prolongamento da ação missionária da igreja neste local. Somos homens, cristãos de negócios e profissionais liberais. Somos membros ativos e em comunhão nas nossas igrejas. Porque este ministério é muito importante, a distribuição da palavra de Deus. Diz o salmista, Salmo 126, verso 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. E em Atos 6, verso 7 diz, e crescia a palavra de Deus e o número dos discípulos multiplicava. Amém. Temos só um objetivo, ganhar almas para Cristo. Como Gideões alcançamos este objetivo de ganhar homens, mulheres, rapazes, raparigas para o conhecimento salvador do Senhor Jesus através do testemunho pessoal e da distribuição das Escrituras. Será que cada porção distribuída produz fruto?
Talvez não, mas algum produzirá. Como Gedeões, procuramos alcançar o que diz em Isaías 32, verso 20. Semear sobre todas as águas e depois confiar que Deus dará o crescimento. Amém. Baseados na promessa de Isaías 55:11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Fará antes o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Glória a Deus. Distribuímos cerca de 1 milhão por cada semana em todo o mundo. Claro. O último ano, até 31 de maio de 2023, distribuímos aproximadamente 56 milhões de Novos Testamentos. É assim, meus irmãos, eu podia falar de muitos números. Pensem de outra maneira. Pensem que a cada toque do vosso coração estão a ser distribuídos em todo o mundo 2 Novos Testamentos. Toque. Graças a Deus. Números atuais e o nome dos Gedeões, de onde provém. Baseado no livro de Juízes, capítulo 6 e 7, foi criado o nome dos Gedeões. E hoje somos mais números. 154.268 Gedeões e 95.068 aproximadamente auxiliares. Campos que testemunham de Cristo em Portugal são 28 campos. No mundo são muitíssimos mais. Em Portugal, de norte a sul, e ilhas. O último campo a ser aberto foi o de Matosinhos. Somos um total de 217, 220 Gedeões em Portugal e também à volta de 121, por aí, auxiliares. Auxiliares é um nome que eu não gosto. Auxiliares são as nossas esposas. Elas são mais do que auxiliares. Elas estão ali a orar por nós. Eu vou pedir aos irmãos Gedeões que estão cá hoje, às nossas auxiliares, para fazerem o favor de se levantar, para estes irmãos vos conhecerem. Por favor. Parte da nossa direção, a direção internacional e as nossas auxiliares. Enfim, é uma benção tê-las, porque o trabalho delas é de mais importante, mais do que o meu. Elas estão aqui e estão a orar por nós. Ora bem, como trabalham os Gedeões e as auxiliares? São distribuídos em vosso nome em 6 lugares específicos: nos hotéis, hospitais, nas escolas, nos quartéis, nas prisões e nos lares de repouso. Note, a fim de ganhar almas para Cristo, aqueles que estão perdidos. Também em zonas de catástrofe, nos aviões, nos comboios, etc. Usamos também as oportunidades do testemunho pessoal no nosso relacionamento diário. Eu ando sempre com Novos Testamentos no carro, nos meus bolsos. E quando tenho oportunidade, na caixa de um supermercado, enfim, onde seja, nós sempre fazemos isto. Podem perguntar, quem precisa dessas Bíblias, desses Novos Testamentos? Porque os Novos Testamentos estão nos hotéis. Porque é importante que durante abril e outubro se colocam Novos Testamentos nos hotéis. Mas porquê a ênfase do enchei o mundo de Escrituras? Quem precisa desses Novos Testamentos? Para aqueles que perderam o caminho. Um pequenino testemunho. Na Califórnia, no estado de Sonora, foi parar uma mensagem que depois foi enviada para este campo de Sonora. E então era uma página rasgada de uma Bíblia.
E por isso a Bíblia foi retirada do hotel, porque já estava em mau estado, e foi posta outra. A carta que acompanhava a página dizia: para o nosso campo, o campo de Sonora. Estes homens, ao lerem, foi de tal maneira encorajante para com a fé deles que decidiram colocar e repor Bíblias nos hotéis, nos motéis e nessas atividades. A página da Bíblia em mau estado dizia: para quem encontrar esta nota, por favor, ore por mim. Sou uma alma perdida em busca de paz. Traí o meu Deus e fiz pouco dele. Por isso mereço ser castigada. Amei a muitos, mas poucos me amaram. O meu Salvador, não me deixou só. Outro bem-chegado deixou-me com uma criança ilegítima. Outra ainda deixou-me com o hábito das drogas. Estou perdida. Ajudem-me. Sinto-me velha nos meus anos. Tenho 16 anos. Não temam o meu atrevimento. É só um disfarce. Salvem-me. Que podem os irmãos fazer pelos Gideões? Nós temos milhares de testemunhos deste tipo. Irmãos, acreditem. Se é um homem de negócios, em primeiro lugar, podem orar por nós. Em segundo lugar, tornar-se um Gideão. Se trabalha por conta própria, se tem tempo disponível e se está em comunhão com a igreja. Só assim podem ser Gideões. Em terceiro lugar, podem ajudar-nos a comprar mais Novos Testamentos. A vossa oferta é 100% entregue para a compra de Novos Testamentos. Os custos operacionais, não têm nada a ver, são sempre e integralmente suportados pelos Gideões. Eu tenho um testemunho para encerrar, irmãos. Antes de encerrar esta apresentação, nós temos uns 2 ou 3 pequeninos vídeos para passar. Mas este agradecimento, este testemunho foi o seguinte: dentro de um Novo Testamento, num hotel, estava uma nota pequenina, feita à mão. Esta agora já foi traduzida para o computador. Diz assim, a pequena nota que foi encontrada dentro da Bíblia do hotel: para quem estiver interessado, eu aluguei este quarto com a intenção de me suicidar. Esta Bíblia salvou a minha vida. Ela cita aqui o Provérbios 14:1, na página 667. Vou ler. Diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Amém. Amado pastor Luís Rodrigues, muito obrigado pela vossa recepção. Que o Senhor vos abençoe, ao ministério e à igreja. Nós vos agradecemos. Amém.
Muito bom dia a todos os irmãos da amada Igreja aqui na Pontinha. Com muita alegria podemos estar com os irmãos nesta manhã e já tinha estado cá um tempinho atrás, aí, penso que há quase há 2 anos, e foi também para nós um momento marcante. Agora estamos também, o irmão Pastor Luís deu-nos o privilégio também de apresentar a palavra do Senhor, aquela que nós espalhamos, que semeamos, é aquela que muda as vidas e é essa que sem dúvida tem que ser proclamada mais do que nunca. Se fôssemos a contar, enfim, isto não é agora oportuno para isso, mas um dos testemunhos que recentemente mais marcou foi da Ucrânia. Foi um irmão nosso, Xerião, um Vladimir, se não me falha o nome. Ele sentiu da parte de Deus ir até à frente da batalha, da Ucrânia, e compartilhar novos testamentos. Claro que teve que se alistar para esse efeito e esteve durante algum tempo, deu testemunho na sua igreja local, sobre aquilo que Deus estava a fazer na frente da batalha, especificamente com homens a quem ele entregou o Novo Testamento, irmãos, e entretanto, infelizmente, ele partiu, porque mais do que nunca foi o tempo de Deus para a sua vida, ele partiu, mas deixou um legado da palavra na vida de soldados que estavam na frente da batalha, infelizmente, nesta terrível batalha. Nós também estamos numa batalha, não tenho dúvidas disso. E só muito dificilmente um verdadeiro crente em Jesus anda distraído, porque se andar focado na palavra e nos acontecimentos mundiais, há de com certeza perceber que estes são tempos que estão a marcar o relógio divino. O relógio divino está a andar, nada acontece por acaso, nem mesmo estas guerras terríveis a que nós estamos a assistir. Por isso a palavra de Deus ela é tão clara, é tão atual, que não podemos deixar de a mencionar nos tempos que correm, ainda que para muitos a Bíblia, a palavra do Senhor, é um livro de museu, é um livro de biblioteca, não mais que isso, porque ainda não tiveram a oportunidade de deixar que a sua palavra, a palavra do Senhor, possa de facto mudar a vida. Eu creio que dificilmente nós poderíamos esgotar aquilo que ela tem para nós, mas podemos apenas e só concentrar-nos em algum momento numa passagem que ela está enquadrada no chamado profeta messiânico. Os irmãos já sabem que é o profeta messiânico? Isaías. O livro de Isaías, escrito há tantos séculos atrás, ainda mesmo antes de Cristo ter vindo em carne ao nosso planeta, ele fala-nos através deste livro que alguns chamam-lhe a Bíblia resumida. Não sei se os irmãos sabem que Isaías é uma verdadeira Bíblia concentrada. Porquê? Em primeiro lugar, um aspecto aritmético, tem 66 capítulos, não é? 66 capítulos. A Bíblia também tem 66 livros, interessante. Os primeiros 39 capítulos, eles apontam mais para um julgamento que estava iminente, e estava iminente naturalmente na altura, quando Isaías escreveu, o reino do norte em Israel estava iminente de ser levado cativo pela Assíria. Então Isaías profetizava para que houvesse arrependimento. E, amados irmãos, não é muito diferente dos nossos dias. A palavra nos fala de arrependimento, uma palavra que também para muitos devia ser banida do vocabulário. Arrependimento, o que é isso de arrependimento? As pessoas têm que ter a sua liberdade, fazer o que bem entendem. Isso de arrependimento é coisa para a antiguidade, não. Mas a palavra de Deus continua-nos a falar de mudança, de necessidade de mudança, necessidade de arrependimento. Os capítulos seguintes de Isaías, eles apontam para palavras de esperança, de promessa, de cumprimentos do reino vindouro. Caso também não andemos distraídos, devemos perceber que nós, mais dia, menos dia, vamos parar a Jerusalém. Mais dia, menos dia, vamos reinar com o nosso Jesus. Mais dia, menos dia, vamos celebrar as festas bíblicas. Está lá, a palavra de Deus. Mais dia, menos dia, vamos ver as nações que agora são hostis à palavra de Deus. Vamos ver o Irão,
vamos ver a Arábia Saudita, vamos ver a China, a Rússia, vamos ver nações dessas a irem até Jerusalém para adorar o Messias. Temos que nos habituar a isso. A Igreja do Senhor, para poder preparar o caminho do Messias, porque nós também temos uma missão a cumprir, preparar o caminho do Messias, porque Ele está prestes a vir. Amém? Está prestes a implantar o seu reino aqui, na terra. Está prestes a descer sobre o Monte das Oliveiras. Amém? Está prestes a descer por ali como prometeu. E por isso todos nós temos que estar preparados para esse dia. O desafio para a Igreja do Senhor é que não ande distraída, não ande apática, aliada da realidade espiritual e terrena, mas que andemos concentrados naquilo que a palavra nos anuncia, a sua verdade inabalável. Por isso, não vamos poder ler os capítulos todos de Isaías, naturalmente, mas vamos concentrar-nos neste capítulo 55. Isaías capítulo 55 é um capítulo que, só este capítulo, concentra toda a mensagem, não só a mensagem de realismo face ao mundo atual, às necessidades que o homem e a mulher têm, como aponta também para profecias tremendas que irão acontecer. Então, este capítulo, algo de intrigante e inspirador, nos convida a contemplar maravilhas da graça divina, buscar sabedoria, redenção oferecidas em Deus. O primeiro aspecto, os primeiros 3 versículos, nos falam de um convite que é feito a nós, convite à graça divina. Diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O primeiro aspecto é um convite a saciar a sede espiritual. Por muito pleno que o mundo tenha de bens materiais, de oferta tecnológica, de oferta de recursos, apesar de tudo, ainda há algo que o mundo não consegue oferecer. É saciar esta sede espiritual do interior do homem. Este convite que é feito a saciar esta sede de vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, leva-nos ou lança-nos num patamar difícil de encontrar paralelo no mundo real, porque hoje em dia tudo se compra. Os meus vão a um supermercado, vem alguma coisa gratuita lá. Se houver alguma coisa gratuita, é porque vamos comprar outra coisa qualquer e nos dão aquela, aparentemente parece que é gratuito, mas também não é. Porque na prática há sempre envolvido uma outra compensação para a empresa que faz isso. Para as pessoas, hoje em dia, tudo aquilo que elas querem ter e que precisam ter, precisam pagar. A verdade, irmãos, quando chegamos aqui, quando a palavra de Deus nos diz: vinde todos os que têm sede, vinde às águas, não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, parece um paradoxo, parece uma contradição. Vir comprar, mas sem dinheiro, é um bocadinho aquilo que acontece com a nossa vida espiritual. Por mais recursos que nós pudéssemos ter, jamais conseguiríamos pagar uma coisa tão preciosa como aquela que temos à nossa disposição e que tantas vezes o mundo rejeita, que é a salvação em Cristo Jesus. É claro que também podemos dizer assim, também não foi de graça, é verdade. Também teve um preço, é verdade. Foi o preço, foi o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor, esse foi o elevado preço. Mas nós que não temos recursos do ponto de vista espiritual, nós podemos ir comprar esta oportunidade, digamos assim, de saciar a nossa sede sem termos os recursos para adquirir isso mesmo. Então a única perspectiva que eu posso ver nisto é que o Senhor nos lança diante de uma realidade que ultrapassa a capacidade humana de entender. Por isso é que mais à frente, como vamos ler, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, eles estão muito mais altos, muito mais elevados que os nossos próprios pensamentos, ultrapassam a nossa capacidade. Então a única coisa que temos que fazer é agradecer, é ter gratidão no nosso coração, é nos humilharmos na sua presença, é recebermos de graça aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a proposta que o Senhor nos faz. Pergunto como é que é possível ainda assim rejeitar propostas destas.
O irmão recorda certamente, todos nós nos recordamos, que há um tempo atrás houve aí uma cadeia de um supermercado que decidiu oferecer um desconto de 50%, salvo erro, 50%, em todos os artigos da loja. Os irmãos viram o que é que aconteceu? Algum de vós conseguiu lá chegar? Se calhar alguns conseguiram com grande esforço. Irmãos, a verdade é que esta proposta de Deus também precisa que as pessoas vão ter e vão receber esta proposta maravilhosa no nome do Senhor. Mas sobre a sede também tem paralelos na palavra do Senhor interessantes que Jesus nos apresenta. Lá em João 4,13 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É claro, nós temos ali as garrafas de água, bebemos, passado algum tempo voltamos a beber, e este parece que é um ciclo interminável. Mas a verdade é que Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta proposta fez Jesus a uma mulher que ainda por cima era de Samaria, um lugar que não era bem-vindo, nem era bem visto pelos judeus tradicionais. Mas ainda assim, Jesus não se demitiu de ir a lugares que os homens carimbam como lugares impróprios para estar. Não, Jesus vai a todos os lugares para poder alcançar a todos para o seu Evangelho. E a mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus, naturalmente, reagindo, ele sem dúvida diz que ele era o próprio, não é? Ele é o próprio Messias, é a própria água da vida. E, portanto, estava ali para saciar a sua sede espiritual. E nesta manhã ele está aqui também neste lugar, para saciar a nossa sede espiritual. Ele mais à frente disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E também disse em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É a palavra do Senhor. Depois de saber de Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Isto foi já na cruz. Ele teve sede quando estava na cruz. E sabem o que é que lhe deram? Deram-lhe vinagre. O nosso Messias, aquele que tinha feito tudo pela nossa alma, a única coisa que lhe deram, quando ele disse que tinha sede, no último momento da sua vida física, foi vinagre que lhe deram. Vinagre. E amados, nós acreditamos que o Senhor tem para nós grandes coisas. E se prosseguirmos no versículo 2 de Isaías 55, vamos perceber, eu tinha muitos mais versículos para mencionar sobre a sede, e um deles em Apocalipse 22, que diz: quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Mas prosseguindo, o versículo 2, ele nos fala de algo interessante. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Uma pequena pausa aqui. De facto, o alimento custa dinheiro, dura pouco, só atende às nossas necessidades físicas. Deus, ao contrário, oferece-nos gratuitamente o alimento que nutre a nossa alma. Mas quando eu olho para este versículo 2, eu penso em algo interessante. Não estou a pensar só na questão do dinheiro mal gasto, que a sociedade hoje em dia, o procedimento que a sociedade tem muitas vezes nos nossos dias, mas tem a ver muito com a prioridade que é dada nas nossas vidas. Que prioridade estamos nós a dar nas nossas vidas? Quais as prioridades principais? E estamos nós a desviar a nossa atenção para prioridades secundárias e a nos desconcentrarmos daquilo que é a prioridade principal, que é seguir a Jesus, que é fazer a sua vontade, que é proclamar o seu Evangelho, não descalarmos, não sermos agentes secretos na sociedade, mas sermos agentes interventivos. Alguém que testemunha, alguém que fala, alguém que apresenta algo de relevante para as vidas. É a questão que fica aqui lançada. Para mim, quando este versículo vem à minha mente, é porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. O pão é algo que é fundamental, não é? O alimento, o sustento do nosso corpo. Então, estaremos nós a desviar a nossa atenção, mesmo como Igreja do Senhor, daquilo que é a nossa prioridade. É claro que sempre há coisas que temos que fazer na nossa vida, evidentemente. Mas o crente convicto da palavra do Senhor é aquele que está atento, não é? Atento à voz do Espírito.
A voz do Espírito do Senhor que ainda continua a ecoar. A palavra de Deus nos diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Não é? Também conhecem a voz do pastor Luís. Mas estamos a falar do pastor, do sumo pastor, Jesus Cristo. As ovelhas são animais que nós sabemos pela experiência. Eu não tenho muita experiência do campo, mas aquilo que eu sei lá do meu sogro, lá no campo, é que quando ele tinha lá um rebanho de ovelhas, quando ele chegava ao final do dia para ir lá ter com as ovelhas para lhe dar um petiscozinho, né, de final do dia, para manter as ovelhas animadas, elas podiam estar onde estivessem, mas quando elas o ouviam, elas vinham todas a correr ao seu encontro. Elas conheciam quem era o pastor. Espiritualmente falando, isto tem um significado. O significado de que cada um de nós, se estiver atento à voz do Espírito, consegue destrinçar a voz que vem à sua mente. Amado irmão, nesta manhã ouve a voz do Espírito do Senhor. Vem à sua presença, recebe aquilo que Ele tem para a tua própria vida. Versículo 3, há um apelo. Um apelo que diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Promessas, esta é uma promessa que tem a ver com algo que se vai concretizar. Ele aqui nos fala de Davi, das beneficências de Davi. E sabem o que é que Deus disse a Davi lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7? Interessante. Eu decidi ler estes versículos, versículo 10 e 11 até ao 13, porque estes versículos, embora fossem ditos para o rei Davi, eles têm uma aplicação tão importante para os nossos dias. Reparem bem o que diz. Segundo livro de Samuel 7, 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. É interessante. O primeiro versículo 10, nós sabemos que as profecias têm uma aplicação muitas vezes mais localizada para o tempo em que ela é escrita, mas as profecias também podem ter uma aplicação mais à frente, muito mais à frente. E eu acredito que este versículo 10, sem dúvida, que é algo desejado profundamente pela nação de Israel nos nossos dias. Dias difíceis, por sinal, como nós estamos a ver pelas notícias. Reparem bem o que diz o versículo 10. Preparei lugar para o meu povo. Qual foi o lugar que o Senhor preparou para o seu povo? A terra de Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. Não mais seja movido. De onde? Da terra de Israel. E nunca mais os filhos da perversidade. Quem são os filhos da perversidade? Os irmãos sabem, não preciso especificar. E diz, nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Amém. Promessas de paz para o seu povo. E nós, que fomos enxertados na oliveira, nós, seu povo, como diz lá em Romanos, no capítulo 11, nós também vamos usufruir dessa paz eterna. Amém? Os irmãos creem nisto de todo o vosso coração? Eu creio nisto de todo o meu coração. Na verdade, amados, a palavra de Deus nos diz que a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Porque o povo de Deus, sem dúvida, sofre todos os dias ataques dos inimigos de Deus. Mas nós temos o seu sangue, nós temos o seu poder nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, o versículo 3 nos fala de profecias que vão acontecer, que vão ter lugar, do reino de Deus sobre a terra. Poderíamos citar muitas passagens, cumprimento de promessas. Apocalipse capítulo 21, versículos 24 diz: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Amém. Diz também, lá em Apocalipse 22, 2, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde de quem? Das nações.
Quer dizer que no final de tudo, quando já tiver descido a Jerusalém Celestial lá do céu para baixo, não é? E quando nós estivermos com o nosso Jesus, eu acredito que os irmãos creem nisto, de todo o vosso coração. Então diz aí que ainda haverão nações. E as nações irão até lá para adorar a Jesus. Promessas que estão implícitas neste versículo 3. As firmes beneficências de Davi. Diz o versículo 4. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Quem são estas nações que não conheciam a Jesus? Quem são? Todos nós, amados. Israel e tudo o resto. Mas Israel tinha o propósito de ser luz para as nações. Mas as nações, nós também, neste caso Portugal, também pode e deve fazer exatamente o que está aqui escrito. Uma nação que nunca conheceu, correrá para ti. Aleluia! Os irmãos não querem correr para Jesus? Eu quero correr para Jesus. Aleluia! Naquele dia, amados irmãos, Portugal, Espanha, como eu disse há pouco, o Irão, países hostis ao Evangelho, vão ter que correr para Jerusalém. Os irmãos não se vão... Peço desculpa, se calhar vamos ter um momento de algum riso, alguma ironia. Aqueles que andaram a desprezar a Deus todo o tempo, aqueles que andaram a martirizar a igreja do Senhor, aqueles que andaram a sacrificar aqueles que quiseram ser fiéis, vão ser eles que vão ter que ir à presença do próprio Jesus, a quem negaram, a quem rejeitaram. A palavra de Deus nos diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, que ironia maravilhosa. O Deus também é um Deus irónico, no bom sentido da palavra. Aleluia. Amém. E muitas mais passagens nós podíamos ler que atestam exatamente disto. Mas os versículos de Isaías 55 prosseguem. Eu não quero alongar muito mais no tempo. Pastor, não sei até que horas. Não quero esticar-me. É quase meio-dia. Está ali o tempo. Oh, graças a Deus. Muito bom. Ok. Está bom. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia, que palavra maravilhosa. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isto significa que pode haver uma altura em que já não há mais nada a fazer. Concordam comigo? Podemos correr o risco. E agora este é mais um desafio para quem ainda não tem a certeza da vida eterna, para quem ainda está titubeante entre dois caminhos. Deus diz, buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. A palavra de Deus nos fala de períodos em que não se ouvia a palavra. Lá há tempos bem recuados, no tempo dos juízes, em que era rara a palavra de Deus. Era rara o profeta, o homem de Deus que se levantasse para proferir a palavra que muitos precisavam de ouvir para se arrepender. Hoje em dia nós temos tantos recursos, é verdade. Temos os Novos Testamentos dos Leões, como foi dito, milhões são distribuídos em todo o mundo. Estamos a falar de cerca de 200 países, territórios e nacionalidades onde intervimos. Estamos a falar de Novos Testamentos escritos em 109 línguas. Mas ainda assim há lugares, há nações, há territórios onde ainda não há tradução da palavra de Deus. A palavra de Deus está a ser espalhada, semeada em abundância por todo o lado. É pela internet, é pela rádio, é pelo satélite. Recursos impressionantes que estão disponíveis para espalhar a palavra de Deus. Eu pergunto até quando vai haver oportunidade mais para buscarmos ao Senhor e o podermos achar. A palavra diz, invocai-o enquanto está perto. E eu creio que nesta manhã Ele está aqui perto de nós. Bem perto de nós. Isaías exorta-nos a buscar a Deus enquanto está próximo. Deus não planeia se afastar, mas somos nós que muitas vezes erguemos barreiras entre nós e Ele. Algumas vezes são barreiras de pecados. Porque o pecado também é algo que é uma palavra pouco estranha no vocabulário do mundo secular. Pecado, o que é isso? Pecado. Arrependimento, o que é isso? Arrependimento. Palavras um pouco estranhas, mas elas apontam para pontos fundamentais na vida do ser humano. Pecado tem a ver com algo que é como que eu tenho um objetivo na minha vida, eu errei esse objetivo, então eu estou desviado desse objetivo, não é? E assim é, Deus colocou perante nós um caminho, estamos fora desse caminho, estamos a errar o alvo, estamos a pecar.
Pecar é errar o alvo, é afastar-nos daquilo que é a vontade de Deus. A lei do Senhor é algo que não nos salva. A lei de Deus nunca salvou ninguém, mas a lei de Deus, ela nos mostra os limites. É como um aio, diz a palavra, é como um criado que nos conduz a Cristo. A lei mostra-nos onde é que nós pisamos o risco e mostra-nos qual é o caminho que devemos seguir. E o caminho aponta sempre para Jesus, aquele que consumou todas as coisas. Então, amados, pecado é importante que seja banido da nossa vida para que não haja barreira entre nós e Deus. Então, se nós queremos vir a Jesus, a primeira coisa que temos que fazer é mudarmos de vida. É nos arrependermos dos nossos pecados. É mudarmos de vida. É o que nós dizemos a um toxicodependente quando está desgraçadamente amarrado pelo vício. Não há outra forma. Tem que mudar de vida. Dói, é verdade. Custa, é verdade. Mas tem um resultado. E o resultado é a vitória no nome de Jesus. Assim também nós, quando vamos a Jesus, vamos também com os nossos fardos. Vamos com as nossas cargas, com os nossos medos. Vamos com os nossos traumas. Mas quando chegamos ao pé de Jesus, Ele pode e quer libertar-nos desses traumas, desses fardos, para que possamos respirar finalmente de alívio. Bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor não se afasta de nós. Diz Ele lá, em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Se calhar estamos carregando fardos a mais, mesmo já na igreja, mesmo já crentes em Jesus. Podemos correr esse risco, é verdade, porque nenhum de nós é perfeito. Estamos num processo. Cada um de nós precisa da ajuda do Senhor, da sua graça, para poder progredir nesta caminhada que ninguém disse que ia ser fácil. Nem o próprio Jesus disse que ia ser fácil. Não é fácil. É um caminho estreito. É um caminho que exige que nós lancemos cargas para passar a porta estreita. Sabem, é um bocadinho como as cargas a mais que quando vamos viajar de avião, às vezes estamos com medo de ultrapassar o peso. E então temos que largar, temos que fazer opções. E assim é na caminhada cristã. Às vezes parece carga a mais, amados. Temos que nos livrar da carga que está a mais, para que possamos entrar na porta estreita. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus prossegue. Diz, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Esta palavra perdoar, que tantas vezes é difícil de ser proferida por alguém que foi ofendido por nós ou foi ofendido por outrem. As pessoas às vezes têm dificuldade em perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. É atitude muitas vezes hostil. Não perdoo. Ele fez-me tão mal. Como é que eu posso perdoar? Amados, pior do que aquilo que foi feito a Deus não é possível fazer. Rejeição humana, coração humano cheio de problemas, é o pior que podia acontecer e mesmo assim o Senhor nos perdoou. Sigamos o seu exemplo. A palavra de Deus é clara sobre isto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, diz lá o salmista no capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, diz o salmista, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas o salmista diz no versículo 5 do Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O salmista tinha este testemunho da sua própria vida. Ele podia testificar daquilo que está aqui também escrito em Isaías. O apelo é para que o ímpio deixe o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Amém. Parece fácil, não é? Parece fácil, mas implica determinação, vontade, que é aquilo que Deus deixa connosco. A vontade é aquilo que Deus deixa connosco. A liberdade de escolha está connosco. O plano de Deus está estabelecido. Agora falta a nossa vontade se vergar à vontade de Deus.
Jamais Deus se satisfará em ver a nossa vida vergada à sua vontade apenas por obrigação. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o sentimento de gratidão, de reconhecimento. A atitude que agrada a Deus é aquela atitude que, como de um filho que vai aos braços do seu pai com anseio, com desejo de se sentir protegido, com desejo de se sentir num lugar seguro. E é isso que acontece quando nós nos entregamos a Jesus. Sentimos como que entrar num lugar seguro. Amém. Coisa difícil nos nossos dias, não é? Lugares seguros, onde é que eles existem? Ainda vamos tendo alguns. No nosso país ainda vai havendo um bocadinho de paz, não é? Mas o que é que dirão aquelas pessoas lá na Ucrânia? O que é que dirão aquelas pessoas lá na Judeia, na Palestina, não é? O que é que dirão essas pessoas? Lugares seguros, onde é que eles existem? Lugares seguros. Mas há um que é seguro, esse não falha mesmo. Está à prova de bala, de mísseis, de tudo. É o lugar na presença do Senhor. É o lugar seguro. Se prosseguíssemos na nossa jornada, ainda tenho uns minutos, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Reparem bem o que Isaías nos diz. Ele não nos diz isto para nos esmagar, nem para nos diminuir, mas para percebermos qual a nossa verdadeira dimensão. O conhecimento e a sabedoria de Deus são, sem dúvida, infinitamente maiores que os de qualquer ser humano. Os próprios cientistas, como Einstein, reconheceram que tiveram o privilégio de, em um determinado momento da sua vida, conseguirem descobrir uma partícula do conhecimento divino, não é? Einstein nunca colocou a vaidade do seu conhecimento acima de tudo. Ele era um homem que não era um religioso, mas tinha algum conhecimento de Deus, certamente, para poder dizer coisas destas. Ele sentia-se como que um privilegiado por ter participado na descoberta de uma partícula, digamos assim, do conhecimento que, comparativamente a todo o conhecimento vasto do universo, era apenas e só isso, uma partícula. Amados, eu creio que há pessoas que precisam de entender isto, precisam de entender que nós apenas, por mais que nos esforçássemos, nunca conseguiríamos alcançar a dimensão estratosférica dos pensamentos de Deus. Pensar no amor de Deus parece que é fácil, mas como é que um Deus tão grandioso, que criou todas as coisas e que criou com tanta criatividade, irmãos, é impressionante, irmãos, se pensarem por um bocadinho, tudo aquilo que Ele fez, já nem falamos só do planeta Terra, falamos de todo o universo vasto. Como é possível tudo isto ter sido criado assim? Parece que do nada, mas Deus teve esse poder, então os nossos pensamentos estão muito aquém. Mas ainda assim, amados, se nós mesmo assim tivermos o privilégio de, num rasgo de tempo finito, que é o nosso tempo, os nossos 70, 80, 90 anos, alguns chegam aos 100, comparado com a eternidade, é apenas uma partículazinha, um sopro. Se neste rasgo de tempo nós podemos aproveitar esta oportunidade para conhecermos um pouco melhor dele, da sua palavra, daquilo que ele deixou para nós, então, amados, podemos dizer que somos bem-aventurados. Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Diz-nos mais ainda: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Claro que a palavra por si só ela fala, e os nossos caminhos tantas vezes são diferentes dos caminhos que Deus quer para nós. Mas nesta manhã, amado irmão, alinha-te com o caminho do Senhor. Se porventura estás titubeante e indeciso ainda, que nesta manhã possas alinhar com estes caminhos que te vão levar a um lugar, sem dúvida, um lugar seguro. A palavra do Senhor nos diz ainda algo de incrível. O versículo 10, ele nos fala da eficácia da palavra de Deus. Diz: assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. É interessante, amados irmãos, que há muitos lugares na terra que já não têm o privilégio que nós temos de ter chuva. Mesmo no nosso país já estamos a ver isso a acontecer, especialmente no Algarve e no Baixo Alentejo. Quando cai a chuva, aleluia, uma bênção maravilhosa, não é? Sabem que a chuva é um resultado de uma postura de vida. Mas agora podem dizer assim: o que é que isto tem a ver uma coisa com a outra?
Sabem que o Senhor nos diz na sua palavra que quando há a bênção de Deus, o Senhor faz descer chuva do céu. A bênção de Deus para a nação que o ama, o resultado disso é o Senhor dar chuva no tempo certo. Infelizmente, o que é que a nossa nação tem feito? Infelizmente, continuamos a ver idolatria, continuamos a ver materialismo, continuamos a ver leis iníquas que são aprovadas pelos órgãos deliberativos nacionais e outros que vêm a caminho. Por isso não esperamos coisas boas. A verdade, amados irmãos, é que a chuva é uma bênção do Senhor. E é fácil perceber nos desertos onde de repente cai chuva, o que é que acontece? Os documentários mostram na televisão, nós vemos isso. Quando a chuva se abate sobre um deserto, por exemplo, passado poucos dias, qual é o resultado disso? O que é que os irmãos veem lá? Digam-me lá. Vem vida a brotar. Vida a brotar a partir da água que desceu do céu. Quando se vêem as montanhas cheias de neve e quando começa a chegar a primavera e a neve começa a derreter, o que é que acontece quando a neve começa a derreter? Vem água por ali abaixo, os ribeiros ficam cheios, toda a natureza ali fica cheia de vida. Porquê? Porque há água. E sem dúvida que a água traz vida. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é comparada a esta água. Ela nunca volta vazia. Porque a água que passa no deserto, que passa na terra seca, o resultado normal é haver vida a seguir. Não é? Por isso nunca volta vazia. Nunca volta vazia. E assim é a palavra de Deus. Quando nós a semeamos nos corações, mesmo que possa parecer que não vai acontecer nada, o Senhor sabe o que vai fazer com essa palavra. E ela vai sempre produzir um resultado. E sabem qual é o resultado? Pode ser um de dois resultados. Pode ser a rejeição, porque há muitos que rejeitam, e não há nada a fazer, Deus não obriga ninguém, não há nada a fazer, mas é um resultado. É um resultado negativo, mas é um resultado. O outro resultado é a pessoa receber com alegria a palavra do Senhor. A semente é lançada à terra, vem a chuva do Senhor, vem a água do Senhor, e aquela semente que foi lançada em terra seca, ela produz vida. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, esta é a oportunidade. Aceitar esta palavra que nunca volta para trás vazia e que prospera naquilo para quem enviou. E o resultado é que com alegria sairemos e em paz somos guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. A eficácia da palavra de Deus suscita reação até da própria natureza. É claro que aqui há uma figura poética, não é? Há aqui um pouco também de poesia espiritual que nos transporta para aquilo que vai ser o resultado mais à frente. A própria natureza, ela vai reagir à presença do Senhor. A própria natureza vai ser regularizada. Sabemos isso? Sabemos que quando o Senhor implantar o seu reino, até os animais selvagens vão deixar de ter comportamentos hostis para outros animais. Não é? O lobo vai morar junto com a cordeira. Não é? Vamos ver isso acontecer. Eu estou a falar já como se estivesse lá. Podemos imaginar já lá. A ver o leãozinho a poder dar vestinhas ao leão, sem ele nos fazer mal, a poder pegar na serpente sem ela nos morder e lançar veneno no nosso corpo. Vamos poder ver a natureza a recuperar de toda esta desgraça, desta poluição toda que está desgraçando o nosso habitat, digamos assim, humano. Vamos ver tudo isso a acontecer, amados. Estas promessas estão aqui nos últimos versículos, são proféticas. São mensagens proféticas para nós. Recebe-as no teu coração, com esperança, aleluia, porque é com esperança e com fé que nós temos que caminhar, porque o homem sem esperança está à deriva, mas eu creio que o Senhor não nos deixou nesta manhã, e nos outros dias que temos estado na sua presença, não nos deixou à deriva, pois não? Deixou-nos com esperança, e a nossa esperança está firmada neste Cristo Redentor, Salvador, que tem trazido para nós esta benesse, esta bênção da vida eterna. Que Deus ricamente abençoe, amados irmãos e irmãs. Vou deixar com o pastor Luís e agradecer. Espero que não tenha... Olha, ainda tenho ali 1 minuto, portanto, não ultrapassei. Deus abençoe, meus irmãos, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Amém.
Susana está para aí para dizer os anúncios ou não? Não está. Então digo eu os anúncios, não há problema nenhum. Conseguem passar aí os anúncios? Depois terminamos com o louvor. Mas ainda antes de passar os anúncios, os irmãos ouviram o desafio, não é? Os irmãos que têm tempo, disponibilidade e que queiram pertencer aqui à equipa dos Gideões, acho que é um bom passo que podem dar. Orar todos podemos. Nem todos podemos fazer o resto, mas se calhar há algum irmão que eventualmente queira, tenha essa vontade, é avançar, não é? Podem falar comigo e depois eu entro em contacto aqui com os nossos irmãos, temos os contactos e posso fazer aqui de intermediário neste processo. Portanto, algum irmão que queira, que esteja disponível, é só falarem comigo, está bem? Temos aqui o grupo Louvor, podem ir avançando, que é para remir o tempo. Não? Não? Era o Rico, irmão, só para vocês saberem, eu estava a dizer que não. Tribo, 22 de março às 21 horas, teremos então aqui o... Boa, já não tem idade. Próximo. Tu tens. Almoço comunitário, dia 24 de março, irmãos, façam o favor de se inscrever. Aqui podem dizer todos, não é? Todos aqueles que vão pagar e comer também. Próximo. Campo adentro. Penso que é hoje o último dia em que se podem inscrever. Aqui os irmãos não podem dizer a não ser que tenham filhos dos 6 aos 11 anos. Aí podem dizer vão ficar sem eles durante a sexta-feira e o sábado. É bom, não é? É bom. E eu tenho que vir para aqui aturar os vossos filhos. A culto de Páscoa, 31 de março. Irmãos, vamos ter culto na mesma, está bem? 31 de março. Vamos fazer um culto, é uma celebração especial de Páscoa. Até porque a Páscoa é exatamente aquilo que a Bíblia diz que é. Nós temos a tendência de nos focarmos muito nos eventos. E está tudo bem, se temos que ir para algum lado, se vamos ter com a família. Mas o culto de Páscoa é celebrar a morte de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por cada um de nós. Não esqueçamos isto. Eu espero que vocês depois podem ir almoçar fora e podem convidar também. Mas se não quiserem convidar, também não convidem. Isto foi ontem a reunião de senhoras, já viram? Quantas senhoras é que tiveram aqui? Levantem lá. Boa, estão aqui umas quantas. Estava aqui muito barulho, só para os irmãos saberem. Muito barulho. É óbvio, não é? Vocês sabem... Aqui só há o culto quarta-feira às 21 horas e depois é a questão das redes sociais, os irmãos que quiserem seguir, que tiverem redes sociais. Ainda antes enquanto eu vou aqui ajeitando isto, nós estamos mesmo a terminar. Sabem que há uma piada que diz que as mulheres vão chegar 30 minutos mais tarde ao céu? Sabem disso ou não? Apocalipse 8:1 diz assim que depois de aberto o 7º selo fez silêncio durante 30 minutos. E se há silêncio é porque as mulheres não estavam lá. Mesmo a terminar, os irmãos sintam-se cumprimentados. Depois podem me responder no final, está bem? Então aí, eu já estou a ver algumas irmãs ansiosas para responder à boca do pastor. Já tiveram a falar, não é? Os irmãos cumprimentem-se uns quando saírem. Deus vos abençoe. Não vos estou já a despedir, mas se quiserem ir saindo, estão à vontade, está bem? Mas ainda vamos cantar o bendito é o teu nome, porque bendito é mesmo o nome do Senhor, amém? Glória ao seu nome. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome.
cada bênção, cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti, Pois tudo vem de ti, e para ti voltará, e o coração dirá: bendito é teu nome. Pois tudo vem de ti, e para ti voltará, e o coração dirá: bendito é teu nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. bendito é o nome do Senhor, amém, amém. Uma boa semana, meus irmãos, Deus vos abençoe.